Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós vamos para a nossa sexta aula de religião. Nós vamos dar início hoje ao capítulo 5. O capítulo 5 tem como título o cristianismo. E dentro dos capítulos, vocês sabem que existem dois temas, certo? Hoje nós vamos dar início no tema 1 do capítulo 5, com o título de A Tradição Cristã até o século 11, certo? Então, nós vamos começar entendendo uma coisa bem simples, certo? Que também ficou conhecido como o cisma da Igreja Católica, certo? O cisma do Oriente. E nós vamos entender o que foi esse cisma, que na verdade foi a divisão entre essas igrejas. Então, atenção, certo? É, nós temos nós vamos falar aqui sobre uma questão bastante importante para a história do cristianismo. Hoje nós falaremos sobre o cisma do Oriente e o Ocidente. Existiam, gente, diferenças claras entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Como, por exemplo, a Igreja do Oriente ela usava o grego, a Igreja do Ocidente usava o latim. A forma de cultos eram diferentes. Acerca do pão, a data da quaresma, e a missa em si era diferente. E os sacerdotes do Oriente poderiam casar e usavam barbas. Já os sacerdotes do Ocidente, eles não poderiam casar, certo? Eram adeptos do celibato e não poderiam usar barbas. Existia também as diferenças doutrinárias. A Igreja do Oriente não acredita na doutrina ocidental do purgatório. Também teve a controvérsia filioque, certo? Que os orientais eles não consideravam que o Espírito Santo procedia do Pai e do Filho, mas somente do Pai. E já os ocidentais eles acreditavam e acreditam que o Espírito Santo tanto procede do Pai quanto do Filho. Então, essas diferenças, elas foram minando a união, certo? Harmônica entre a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental, até o ponto, certo, de 1054, quando essas igrejas elas se romperam totalmente, elas se separaram totalmente. A gota d'água ocorreu em 1049, quando o Papa Leão ele tornou-se Papa, certo? Ele queria que o Oriente se submetesse a Roma, ele queria que o patriarca de Constantinopla, Miguel, certo, Ceruálio, se tornasse um subserviente do Papa. No entanto, ele recusou, certo? E aí patriarca de Constantinopla ele não aceitou. E os representantes do Papa excomungaram Miguel e Miguel, certo, excomungou o Papa. Ou seja, teve uma grande diferença entre os dois que lutavam por quem queria, quem tinha mais poder na época, não é? Na igreja também. Então foi uma briga política e não somente uma briga religiosa, mas também foi política. Um ficou dizendo que o outro não era cristão, e a partir daí tentativas de união foram se frustrando, certo? Uma após a outra. Em relação às características da tradição ortodoxa. Gente, a fidelidade aos 7 primeiros concílios, segundo os ortodoxos, depois do concílio de Nicéia, a igreja romana teria, certo, que adotar os ensinamentos dos apóstolos, e por isso não acatou os dogmas posteriores, que são esses que nós acabamos de discutir, certo? A igreja ortodoxa, as igrejas ortodoxas, na verdade, elas são autônomas. O patriarcado de Constantinopla é o seu chefe. E além dos 5 patriarcas da antiguidade, nós temos aí como os principais os polos de Jerusalém, o Bizâncio ou Constantinopla, Antioquia, Alexandria, Roma. Quando uma igreja é conhecida conquistada, sua autonomia jurídica, certo? Tanto nos templos como na liturgia da igreja ortodoxa, impressionam pelo
pelo esplendor das cerimônias, dos ritos, da beleza, dos hinos e pela própria pregação das escrituras, certo? Em relação ao novo cisma e às igrejas protestantes, denominam, gente, a igrejas reformadas aquelas que se separaram do catolicismo durante a Reforma Protestante, iniciada pelo o monge alemão Martinho Lutero, certo, no século XVI, e foram mais de 400 igrejas reformadas. E aí elas seguem diferentes doutrinas, liturgias e também diferentes relações disciplinares em relação à Igreja Católica, certo? E por isso elas têm a denominação de protestantes. Elas muitas vezes iam contra aquilo que a Igreja Católica pregava no momento, certo? Com o cisma cristão do Ocidente, foi o momento de reforma oriundo do próprio catolicismo, certo? Nós temos aí que começa nesse momento um processo de investigação sobre o clero, sobre os atos dos cleros, como é que ele agia, e justamente por se chegar a essa questão de que ele agia muitas vezes a benefício próprio, foi que houve, certo, também mais à frente, depois de todas essas reformas na Igreja Católica, houve uma reforma, depois de todas essas reformas nas igrejas consideradas protestantes, que são novas religiões que surgem a partir do cristianismo, certo? Porque elas iam contra o cristianismo e aí eles abrem as próprias igrejas. Depois de todo esse processo de transformação, tem a própria reforma da Igreja Católica, certo? Por que tem a própria reforma da Igreja Católica? Porque surgem os juízos e aí eles começam a investigar a conduta do clero, certo? E aí eles percebem que tinha muita coisa errada, a venda de indulgências, a venda do perdão e muitas outras coisas que nós vamos estudar mais à frente, certo? Só para finalizar aqui essa questão das religiões protestantes. Nós temos 3 grandes religiões protestantes que se destacam, certo, nesse cenário enquanto igreja protestante, que é as igrejas luteranas, as igrejas calvinistas e as igrejas anglicanas. E aí nós vamos estudar um pouquinho de cada uma delas agora, ok? Então, vamos entender um pouquinho sobre como que surgiu, em que contexto surgiu essas igrejas protestantes, certo, gente? Havia uma crise moral na igreja, principalmente em relação ao alto clero, certo? Isso afastava eles da maioria dos fiéis, dos fiéis mais simples, certo? E sem falar que havia a venda dos cargos dentro do clero, que dava prestígio e poder àqueles que compravam, certo? Havia também uma prática muito criticada, que era da venda de relíquias sagradas. As relíquias seriam os objetos que teriam pertencidos ou tocados por algum santo ou santa e que teriam o poder de fazer milagres, certo? Então, esse era tão absurdo isso, que, por exemplo, o jumento que carregou o Cristo teria sido vendido, certo, por um preço absurdo. E, por fim, tinha a venda de indulgências, que era o perdão dos pecados mediante a um pagamento em dinheiro. Tudo isso fazia com que os críticos ficassem cada vez mais revoltados com a postura da Igreja Católica. E aí um personagem extremamente importante na Reforma Protestante foi Martim, certo? Que eu falei para vocês agora há pouco sobre ele. Martim, que era Martim Lutero, certo? E Martim Lutero, que vai começar a Igreja Católica, onde ele era um monge católico, certo? E a partir de 1517 ele vai fazer uma série de críticas à igreja, especialmente à venda de indulgências. E em 1521, devido a essas críticas, ele é excomungado, ou seja, ele é excluído da comunidade católica. Lutero ele defendia em suas críticas alguns pontos de vista. O primeiro deles era de que a salvação vinha através da fé. E ele dizia isso baseado nas cartas de Paulo, certo? Onde ele dizia que os justos se salvariam pela fé. Então, tanto faz para ele as doações que o fiel fazia à igreja, ou a quantidade de terras que ele deixava após a morte. O que importava mesmo para a salvação da alma era a crença firme no Criador. Ele também defendia uma livre interpretação da Bíblia, já que naquele tempo a Bíblia era
era escrita em latim, certo? E era de propriedade de tradução única da igreja. Então, o fiel ele só poderia conhecer as escrituras através do sacerdote, ou seja, dos padres que celebravam as missas, dos cleros. O batismo e a Eucaristia eram os únicos sacramentos considerados válidos por Lutero, por terem ali a base em livros, certo? E apesar de ser perseguido pela Igreja Católica, Lutero ele acaba sendo protegido pela nobreza alemã daquele período. E esta ela tinha interesse que a Igreja Católica parasse de se intrometer nos seus negócios e era a possibilidade também de confiscar as grandes terras do clero. Outro nome importante da Reforma Protestante é João Calvino, certo? Calvino, certo? João Calvino, ele começa a pregar em 1531 na França, que era a sua terra natal, e ele compartilhava de algumas das ideias de Lutero. Por isso, ele passa a ser perseguido também. E aí ele encontra um solo fértil para suas ideias na Suíça. A principal divergência entre Calvino e Lutero era em relação à salvação. Se para Lutero a salvação vinha através da fé, João Calvino pensava diferente, certo? Ele acreditava que as pessoas já nasciam ou condenadas ou salvas por Deus. E a isto chamamos de predestinação, certo? A pessoa já nasce com seu destino traçado. E essa doutrina acabava valorizando o trabalho em excesso como sinais da graça de Deus e também a disciplina e o autocontrole. E muitos burgueses, eles os burgueses, eles adoraram essa doutrina, certo? Tendo em vista que a Igreja Católica, ela desvalorizava o lucro, e eles viam como pecadores. Vale lembrar também que a religião católica, ela não aceitava, por exemplo, a cobrança de juros, e isso era fonte de lucros para muitos burgueses. E houve outro reformista que ele não era religioso, certo? E sim um soberano. O rei inglês Henrique VIII, ele vai romper com a Igreja Católica quando em 1531, certo? O Papa Clemente II se recusar a anular o seu casamento com Catarina de Aragão. Henrique ele queria se separar de Catarina porque ele queria ter um relacionamento com Ana Boleno e, enfim, certo, ter o seu herdeiro de sexo masculino para o qual subiria ao trono e o sucederia, certo? E que ele não tinha conseguido com a sua primeira esposa. Ele queria o divórcio de Catarina porque queria ter um relacionamento com Ana Bolena e ter o seu herdeiro. Certo? Ocupar o seu lugar no trono inglês, certo? Agora vamos lá para o probleminha da questão. O Papa ele era ligado ao governo espanhol e ele não queria se indispor com o rei da Espanha, desfazendo o casamento da filha dele, certo? Que era Catarina. E com o apoio do parlamento, então, Henrique VIII ele assina o ato de supremacia, certo? Além de se tornar rei da Inglaterra, ele se tornava chefe da igreja anglicana, ou seja, Então, gente, esse é o nosso conteúdo da aulinha de hoje, certo? Eu espero ter ajudado vocês da melhor forma possível. As dúvidas, elas devem ser lançadas nos fóruns da disciplina, tanto dúvidas sobre a explicação do conteúdo, quanto sobre a atividade, que eu vou explicar um pouquinho da atividade para vocês agora, tá bom? Essa atividade ali está na página 110 do livro de vocês e vai até a página 106. E nós temos na primeira questão, certo? Pedindo para que vocês expliquem o que foi o Cisma do Oriente. Lembrando, mais uma vez, certo? Que foi um conflito que ocorreu entre duas igrejas, certo? Que vocês vão olhar aí no texto ou voltar esse vídeo para ter acesso a essa resposta. É onde nós temos a separação, certo, de duas igrejas, onde nós temos visões diferentes, divergências dentro dessas igrejas e ocorre a separação, certo? Nós falamos isso no início do vídeo e também tem no livro de vocês. Na segunda questão, vocês precisam marcar, certo, apenas uma alternativa, que é a alternativa falsa, certo? Sobre a igreja ortodoxa, sobre a separação dessas igrejas. Na terceira questão, vocês precisam citar 3 exemplos comuns e diferentes de fé entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Nós também falamos disso no vídeo e vocês também podem procurar no livro de vocês, certo? A quarta questão explica a origem do nome protestante para as igrejas reformadas. Também falamos isso aqui hoje, não é? Que nós temos protestos contra a igreja, a estrutura
política e organizacional e os dogmas da igreja em um período, e aqueles que se vão contra essa formação são os protestantes, não é isso? A quinta e a sexta, a quinta questão ela é pessoal. A sexta questão, vocês conseguem